Olá, tudo bem com vocês? Hoje a dica que eu vou dar é uma dica muito simples, mas é uma dica que as pessoas têm me procurado para falar sobre o medo, de como lidar com o medo. Quando as pessoas me perguntam como eu devo lidar com tal situação, eu sempre vou questionar referente ao que esse medo. E o que as pessoas têm trazido é que diante da pandemia, diante do isolamento, diante do distanciamento das pessoas, eu tenho ficado tanto em casa que quando eu preciso me deslocar, eu tenho medo que algo de ruim vai acontecer. Então as pessoas associam também medo a algo sempre ruim. Vai acontecer algo de ruim, por isso que eu tenho medo. Então não é só apenas o medo, porque assim, medo, eu tenho medo de tal coisa, porém, se eu pensar, então eu tenho receio de enfrentar determinada situação, mas eu não penso nele nem como negativo, nem como positivo. O que eu deveria pensar é a forma como eu vou lidar com tal situação. Mas o que acontece? As pessoas pensam no medo e já associam como algo negativo. Eu tenho medo de enfrentar tal situação porque aconteceu isso e talvez possa acontecer comigo também. Eu estou preocupado porque as pessoas têm falado tantas coisas que eu fico pensando em inúmeras situações. Então eu vou dar um exemplo. Pensa numa pessoa que está em casa todo esse tempo da pandemia, trabalhando aí de forma home office, e aí ela precisa se deslocar até um determinado local. Quando ela pensa nisso, ela fica preocupada. Uma pessoa que já seja casada e tem filhos pequenos, então ela já fica preocupada e ela já tem até sintomas pela preocupação por algo que vai acontecer. Mas quando ela pensa em algo que vai acontecer, ela já começa a pensar em coisas ruins. Como se eu sair, de repente vai ter muitas pessoas, eu tenho medo da contaminação, estou preocupado com meus filhos, e se eu trazer... Então ela sempre associa isso com algo ruim. Então o que ela faz? Ela se desloca, ela sai da situação que ela precisa enfrentar e ela já pensa no que pode acontecer. Então ela vai para uma outra situação, ela vai para uma outra realidade. Ela está muito preocupada com situações que falaram com ela, que aconteceram, mas ela esquece de pensar no local que ela precisa ir. Então eu preciso não pensar naquilo que me falaram, mas pensar aonde eu preciso ir. Qual é o objetivo? Ir até uma loja. Então, se é ir até uma loja, é pensar de qual forma eu vou enfrentar essa situação. Bem, eu tenho filhos pequenos, eu tenho trabalhado de home office, meu esposo também tem ficado comigo. Então tá, esse esposo ele pode ficar com seus filhos, então eu preciso fazer um cronograma. O que é o cronograma? Eu saber o horário que eu vou, o dia que eu vou, o horário que eu vou, o tempo que eu vou ficar fora de casa. Então, tudo isso eu preciso deixar organizado na minha cabeça, para que eu vá de uma forma mais confortável. Se isso não está muito preparado, o que acontece? Eu vou apenas. Eu tô com medo, mas eu fui. Como você foi? Eu fui correndo, nem sei como resolvi e voltei para casa. Então, todas as vezes que eu pensar nessa situação, eu sempre vou pensar na situação que eu fui dessa forma, que não foi uma forma tão legal. Me trouxe angústia, sensação, palpitações, tremores, uma ansiedade já exagerada, lá em cima, uma preocupação também exagerada, mas eu enfrentei com muito medo, meu corpo, eu não conseguia, eu estava lá, estava preocupado com meus filhos, então você nem presta muito atenção no local que você foi, no que você resolveu. Então é isso que nós precisamos prestar atenção. Aonde você vai? Em tal loja. Fazer o quê? Isso precisa estar muito na sua mente. Quando você foca no que você precisa de fato resolver, você esquece de todas as outras coisas. Mas quando você sai desse foco e pensa em todas as outras coisas, você começa a ter os sintomas. As pessoas, talvez eu vou ter contaminada, aí tem uma pessoa que está sem máscara, agora o que eu devo fazer? Então essas coisas, essas preocupações você deveria ter pensado antes, para resolvê-las de uma forma mais confortável. Eu vou tentar manter o distanciamento, estou com álcool, estou com a minha máscara, eu tenho um celular que tem bateria, qualquer dúvida eu ligo para uma pessoa.
eu estou mais preparada, eu estou mais amparada para resolver a situação. Se eu não estou dessa forma, eu estou muito mais agitada, eu estou muito mais movida à emoção. E aí o que acontece? Eu tenho sintomas, e esses sintomas não são legais, né? São sintomas que mexem comigo, mexem com a minha estrutura e me deixam fragilizada. Então, essa fragilidade que essa sua fragilidade que precisa ser, você precisa aprender a controlar. Você nunca controla, você sempre sai dessa forma. Então, por isso que todas as vezes você tem um sintoma. E sempre assim, é esse medo que é associado a algo muito ruim. Tire essa associação que você faz. Então, o medo é realmente assim, para você parar, ter preocupações, mas que você possa melhorar a estratégia para que você consiga enfrentá-lo. Não é para que te paralise e faça você não enfrentar tais situações que são necessárias que enfrente. Aí eu preciso sair, mas eu vou sair e eu vou de ônibus. Nossa, mas a pessoa falou que andar de transporte público nesse momento é muito perigoso. É a única forma que você tem para enfrentar tal situação, então não pense no que a outra pessoa falou sobre isso. Pense no que você pode fazer com isso, tá? Então, o que eu posso? Posso andar de luva, posso andar com meu gel, vou pegar no horário que esse transporte talvez esteja mais vazio. Enfim, eu vou arrumar maneira de enfrentar a situação. E não é porque a outra pessoa falou que vai acontecer comigo. Parece que quando você ouve algo que as outras pessoas falam de uma forma negativa, você compra aquilo para você, como se algo que você está vivendo também. Aquilo que viveu foi o outro, você não viveu aquilo. E por que você acha que vai viver aquilo? Com você vai acontecer novo, ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda. E se aconteceu, ficou no passado. Porque tem muitas pessoas também que traz a associação negativa. Ah, mas já aconteceu comigo, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo se eu fazer da mesma forma. O novo, o hoje, é uma oportunidade de você fazer de forma diferente. É por isso que às vezes o resultado sai o mesmo, porque a forma que eu estou lidando é da mesma forma. Então é uma continuidade, eu preciso quebrar aquilo. Aconteceu daquilo porque talvez eu não estava preparada, eu não tinha nem elaborado, não tinha parado e pensado. Agora vai acontecer diferente porque eu parei e pensei de forma estratégica, de forma racional. Tire um pouquinho essa emoção, pense de uma forma mais racional para resolver as situações. Então, de como você pode enfrentar esse medo. E confie em você. Parece que não tem confiança o suficiente para enfrentar tais situações ou tal situação. Pense assim, você é um ser humano cheio de potencialidade, é capaz de resolver a partir do momento que você se empenha para resolver. Então você acredita em você e sempre fala palavras aí positivas, eu vou conseguir, eu vou tentar. E essas tentativas não significa que você será o melhor do mundo. Nossa, eu fiz, mas deu algo errado, e aí você fica aí se martirizando. Nossa, não deveria, fiz. Não, eu fiz, alguma coisa deu errado e eu vou fazer a correção disso para que saia melhor. Não fique se punindo o tempo todo, como assim? Fez e teria que ser o melhor que todos, mas não tenha comparações. O melhor que você fez naquele dia, tá tudo bem. No outro dia tentará fazer talvez melhor, mas não melhor que o outro, melhor do que você fez no dia anterior. É com você mesmo tentar melhorar, não é para o outro. Não é para mostrar para o outro que eu fiz algo assim, nossa, eu fiz igual o outro, então assim tá bom. Mas a forma que eu faço não é tão legal. Não. A forma que você faz é legal, sim. É a forma que você sabe fazer, ok? Então essa foi a minha dica de como vocês aí podem enfrentar diversas situações que está associado ao medo. Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.